Fala nação corintiana! E olha, se você está esperando mais uma quarta-feira tranquila nos bastidores do Parque São Jorge, pode ir se preparando porque o que aconteceu nas últimas horas está deixando todo mundo de queixo caído. A derrota na estreia do Brasileirão não foi apenas um resultado ruim, não. O que veio depois, as declarações, os bastidores, as movimentações, tudo isso está provocando um verdadeiro terremoto dentro do clube. E não estamos falando de qualquer coisa, não. Estamos falando de revelações que podem mudar completamente os rumos do Corinthians nesta temporada. A Fiel está inquieta, a diretoria está pressionada, e o clima dentro do CT está cada vez mais tenso. Você que acompanha o Timão de perto sabe que quando o assunto esquenta desse jeito, é porque algo muito sério está rolando por trás das câmeras. A derrota por 2-1 para o Bahia na Vila Belmiro já era difícil de engolir, mas o que aconteceu depois do apito final está dando o que falar em todos os cantos do país. E olha, isso não é exagero, não. Os jornalistas especializados estão comentando, os torcedores estão divididos, e a pressão sobre a diretoria aumentou de forma absurda. Everton Ribeiro, que foi um dos grandes nomes da vitória baiana, soltou declarações que estão repercutindo de uma forma que você nem imagina. Ele não apenas comemorou o triunfo do Bahia, não. Ele fez questão de destacar o nível do Corinthians, chamando o time alvinegro de uma grande equipe. E isso, meu amigo, minha amiga, está gerando uma série de interpretações e debates acalorados. Por que um jogador do time adversário faria questão de enaltecer o Corinthians logo após uma vitória? Seria apenas respeito, ou existe algo mais por trás dessa fala? A torcida está dividida. Tem quem veja isso como um reconhecimento justo ao time de Dorival Júnior, mas tem também quem interprete como recado, como se dissesse que o Corinthians tem estrutura, tem time, mas está faltando alguma coisa para engatar de vez. E essa interpretação está ganhando força justamente porque as próprias declarações do técnico corintiano após o jogo confirmam que existem problemas sérios no elenco. Mas calma, que isso aqui está só começando. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque o que vem por aí é simplesmente imperdível. Você não vai querer ficar de fora dessa, não. A partir de agora, cada palavra que vai ser dita aqui pode mudar completamente a sua percepção sobre o momento do Corinthians. Everton Ribeiro, jogador experiente, campeão de tudo, não jogou conversa fora. Logo após o apito final na Vila Belmiro, ele foi direto ao ponto. O Meia falou com a transmissão do Premier e deixou claro que conseguir uma vitória logo na primeira rodada do Brasileirão é fundamental para dar confiança ao Bahia. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a forma como ele se referiu ao Corinthians. Ele não menosprezou, não ironizou, não debochou. Pelo contrário, Everton Ribeiro fez questão de dizer que enfrentar uma grande equipe como o Corinthians e sair vitorioso é o tipo de resultado que fortalece o grupo baiano para a sequência da competição. E veja bem, isso não é pouca coisa, não. Quando um jogador do nível de Everton Ribeiro, que já passou por Flamengo, que já conquistou títulos importantes, que já enfrentou os maiores times da América do Sul, faz questão de enaltecer o adversário, é porque ele realmente reconhece qualidade. Mas por que isso está causando tanto rebuliço? Porque a Fiel, que está acostumada a ver o Corinthians sendo respeitado, também está acostumada a ver o time conquistando vitórias. E quando o respeito vem acompanhado de uma derrota, a sensação é de frustração. É como se dissessem que o Corinthians tem tudo para ser grande, mas está faltando aquele algo a mais para transformar o potencial em resultados concretos. Everton Ribeiro ainda complementou dizendo que o Bahia precisava melhorar fora de casa e que agora o time está mais combativo, mais experiente e querendo coisas grandes. Ele disse que para conquistar coisas grandes, é preciso fazer mais, e que isso começa justamente nos jogos fora de casa, contra grandes equipes como o Corinthians. Ou seja, ele usou o Timão como referência de grandeza, mas ao mesmo tempo deixou claro que o Bahia conseguiu superar essa grandeza. E isso, meu amigo, minha amiga, dói. Dói porque a Fiel sabe que o Corinthians tem elenco, tem história, tem torcida, mas neste momento está faltando aquela pegada, aquela entrega total que faz a diferença nos detalhes. E os detalhes foram justamente o que definiram o jogo na Vila Belmiro. O Corinthians abriu o placar com Breno Bidon ainda aos 11 minutos do primeiro tempo, mostrando que tinha condições de controlar a partida. Mas bastaram poucos minutos para o Bahia reagir. Jean Lucas deixou tudo igual, e pouco depois, William José converteu pênalti com categoria, virando o placar ainda na etapa inicial. E o Timão não conseguiu mais reagir. A Fiel que estava na arquibancada ficou em silêncio. A torcida que acompanhava de casa sentiu o peso da derrota. E os jogadores, que entraram em campo com confiança, saíram cabisbaixos, sabendo que aquele resultado poderia ter sido evitado. Mas o que Everton Ribeiro disse não foi apenas sobre o jogo.
Ele tocou em um ponto que está incomodando muito a diretoria corintiana e o próprio Dorival Júnior. Ele falou sobre planejamento, sobre manter uma base e reforçar em pontos específicos. Ele disse que isso deixa o Bahia mais forte para esta temporada. E é exatamente aí que mora o problema do Corinthians. Porque enquanto o Bahia se planejou, reforçou e manteve sua base, o Timão está enfrentando dificuldades sérias para fechar contratações e fortalecer o elenco. E isso está gerando uma pressão interna enorme. Dorival Júnior não escondeu a insatisfação. Ele não ficou calado. Ele não tentou amenizar a situação. O treinador foi direto e contundente na coletiva de imprensa após a derrota. E o que ele disse está causando um verdadeiro furacão nos bastidores do Parque São Jorge. Dorival deixou claro que o Corinthians precisa de 5 a 6 reforços ainda nesta janela de transferências. 5 a 6. Não é um, não são 2. São no mínimo 5 jogadores para dar uma resposta adequada em todas as competições que o clube vai disputar nesta temporada. E ele justificou dizendo que o time tem carências evidentes e que não dá para rodar o elenco porque não existem jogadores de mesmo nível para complementar as posições. Isso é um recado claro para a diretoria. É uma cobrança pública. É uma forma de pressionar para que as contratações saiam do papel e se tornem realidade. Mas a realidade financeira do Corinthians não permite voos tão altos assim. Dorival foi sincero ao admitir que o clube foi atrás de jogadores de peso como Gerson e Malcom, mas que a prateleira do Corinthians neste momento não permite essas investidas mais ousadas. E essa sinceridade está dividindo opiniões. Tem torcedor que aplaude a transparência do treinador, mas tem também quem se sinta frustrado ao ouvir que o clube não tem condições de brigar pelos grandes nomes do mercado. A Fiel está acostumada a ver o Corinthians contratando, se movimentando, trazendo reforços de impacto. Mas desta vez, a situação é diferente. As finanças estão travando as investidas, e isso está gerando uma pressão enorme sobre todos os envolvidos. A diretoria está sendo cobrada, o departamento de futebol está sendo questionado, e os torcedores estão nas redes sociais expressando toda a insatisfação. E não é para menos. O Corinthians está a poucos dias de disputar a Supercopa Rei contra o Flamengo, um dos maiores rivais do futebol brasileiro, e a preparação está longe de ser ideal. A derrota na estreia do Brasileirão deixou um gosto amargo, e agora a pressão é ainda maior para que o time entregue uma resposta à altura contra o rubro-negro. Dorival Júnior garantiu que o Corinthians vai entrar em campo para entregar tudo, mas será que só a vontade basta? Será que o elenco atual tem condições de competir de igual para igual com o Flamengo, que também está se reforçando e que tem investimento pesado? Essas perguntas estão martelando na cabeça da Fiel. O torcedor corintiano não aceita menos do que títulos. Não aceita menos do que competitividade. E quando vê um técnico pedindo reforços publicamente e a diretoria sem conseguir atender, a frustração toma conta. Os próximos dias serão absolutamente decisivos para o Corinthians. A final da Supercopa acontece no domingo, e o resultado desse jogo pode definir o clima para o restante da temporada. Uma vitória sobre o Flamengo seria uma injeção de ânimo gigantesca, mostraria que o time tem capacidade de superar adversidades e que pode brigar por coisas grandes mesmo com as limitações financeiras. Mas uma derrota, especialmente se for de forma vexatória, pode jogar o Corinthians em uma crise ainda maior, aumentando a pressão sobre todos os setores do clube. E a Fiel sabe disso. A torcida está apreensiva, mas também está esperançosa. Porque o corintiano nunca abandona o time, jamais deixa de acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas essa crença precisa ser alimentada com atitudes, com reforços, com planejamento que mostre que o clube está no caminho certo. E é exatamente isso que está em jogo agora. A Central Fiel News 24 Horas vai continuar acompanhando cada movimento, cada declaração, cada negociação nos bastidores do Parque São Jorge. Porque a gente sabe que a Fiel merece estar bem informada, merece saber exatamente o que está acontecendo com o clube do coração. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora, ative o sininho, porque as informações vão continuar chegando quentes, direto dos bastidores. E deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o Corinthians deveria ter priorizado as contratações antes mesmo da estreia no Brasileirão? Você concorda com Dorival Júnior quando ele pede 5 ou 6 reforços? Ou você acredita que o elenco atual tem condições de brigar por títulos mesmo sem grandes investimentos? A Fiel precisa se manifestar, precisa mostrar o que pensa, porque é essa pressão organizada que faz a diretoria se movimentar. E pode ter certeza de uma coisa: os próximos capítulos dessa situação vão ser intensos, vão ser cheios de emoção, e você não vai querer ficar de fora de nada disso.
A qualquer momento novas informações podem surgir, novos nomes podem aparecer, novas negociações podem avançar, e a Central Fiel News 24 horas vai estar aqui para trazer tudo em primeira mão para você. Então fica ligado, ativa as notificações, e vamos juntos acompanhar cada lance dessa verdadeira batalha que está acontecendo nos bastidores do Corinthians.